começa hoje a estudar modalidades de contratos administrativos, tá? E, basicamente, as leis que nós vamos trabalhar hoje é a Lei 8987, de 95, que é a Lei de Concessão e Permissão de Serviço Público. E nós vamos trabalhar também a Lei 11.079, que é a Lei das PPPs, as Parcerias Público-Privadas. Então, a gente vai trabalhar essas duas leis. Você dê uma olhadinha aí no seu vadimeco. Se você tem essas duas leis, 8987 de 95 e a 11.079. Se porventura você não tiver, na hora do intervalo, você pega, baixa ela no site do Planalto para você ir acompanhando aqui, tá bom? Então vamos começar. Esse material, como eu disse, ele não tá lá, porque além dele ser um material muito enxuto, né? Porque eu coloco ele só para eu me orientar e vou explicando. Ele está um pouco desatualizado. Isso eram umas aulas de Blended e ele está um pouco desatualizado em relação a um valor específico aí de um contrato de PPP e uns errinhos de digitação no número da lei e tal. Então, eu achei por bem não colocá-lo, não, tá bom? Coloquei um material melhor, muito melhor, mais completo. Então, na legislação pátria, no nosso ordenamento jurídico, nós temos diversas espécies ou modalidades de contratos administrativos. Os mais comuns, gente, estão lá na Lei 8666, que é a Lei de Licitação e Contratos, que a gente já trabalhou um pouco dela na semana passada. E alguns contratos, eles possuem uma legislação própria, como a Lei 8987, que eu acabei de falar, que traz os contratos de concessão e permissão de serviço público, e a 11.079, também já falei, das parcerias público-privadas, também conhecidas como PPPs. O primeiro dos contratos que nós vamos estudar hoje, que é um dos contratos que a gente fala que ele é um contrato por excelência, porque ele é o mais utilizado na administração pública. Tá? O que é um contrato de concessão? O contrato de concessão é a transferência da titularidade do poder público, da execução, tá, de um serviço público ou de uma obra pública a um particular, uma pessoa jurídica, tá, para execução de um serviço ou de uma obra pública ou até mesmo do uso de um bem público. Então, o poder público, a gente já conversou aqui nas aulas anteriores, ele pode prestar os serviços públicos diretamente ou através da contratação de uma terceira pessoa, através de licitação, né? Da mesma forma, para a realização de obra, né, ele pode fazê-lo diretamente ou contratar uma terceira pessoa, que seria um contratado ou um concessionário de serviço público. A maioria dos doutrinadores, eles filiam a corrente que distingue a concessão entre duas espécies, concessão translativa e concessão constitutiva. Concessão translativa, gente, o próprio nome já diz, é o poder público transferindo a titularidade da execução de um serviço ou de uma obra pública a outra. Então, quando a administração pública transfere a realização de uma obra pública ou a prestação de um serviço público, como, por exemplo, as suas concessionárias de transporte coletivo, as concessionárias de energia elétrica, as concessionárias de telefonia, isso tudo são contratos de concessão que a gente chama translativo. A administração pública passa isso e não interfere, né? Já os contratos os que a gente chama de constitutivos, né, o concessão constitutiva, é quando, com base num poder mais amplo, o Estado constitui em favor do concessionário um poder menos amplo. É o que acontece no contrato de concessão de uso de um bem público. Então, um exemplo disso seria a utilização dos terrenos de cemitério. Olha, nos contratos de uso de bem público, que aí seria uma modalidade de concessão constitutiva e não translativa. Nesse exemplo dos cemitérios públicos, vamos pegar ali um exemplo do cemitério que nós temos no centro de Linhares, aquele que nós temos lá no BNH. Repare, o terreno é do município e continuará sendo do município.
ele só permite que os particulares tenham ali seus fundos de família e usem, tenham a posse, então, ali para, desculpa, a posse não, o uso do direito daquele terreno. Mas o terreno ainda continua em poder do município, ainda continua sendo dele. Então, ele simplesmente permite o uso e mais mantém esse poder mais amplo dele sobre aquela propriedade. Ele só permite o uso por um terceiro, por um particular. Tá? E esse exemplo aí de concessão constitutiva seria esse exemplo aí dos túmulos, né, que existem nos cemitérios públicos, que são bens públicos. Mas, tirando essa parte aí de ser considerada translativa, ou ser considerada constitutiva, existe uma classificação em relação às modalidades de concessão. Tá? Alguns doutrinadores costumam citar duas espécies de concessão: a concessão comum e a concessão especial. A concessão comum que a gente vai estudar hoje, todos os vão estudar hoje, obviamente. A comum, ela está prevista na Lei 8987, tá? E a especial são as PPPs que se subdividem aí em concessão patrocinada e administrativa, tá? Então, em que pese haver regimes jurídicos diferenciados, existem algumas modalidades, como eu disse, concessão de serviço público, concessão patrocinada, concessão administrativa. A patrocinada e administrativa vai estar na Lei 11.079, que rege as PPPs. A concessão de obra pública, você pode encontrá-la tanto na Lei 8987 como na PPP, porque a concessão de obra pública, você vai ver a diferença. Ela pode ser patrocinada só por nós, usuários, tá? Através de pagamento de tarifa, como ela pode ser remunerada também com um auxílio, com uma complementação dessa remuneração pelo poder público, e aí, que é o parceiro, e aí se enquadra na Lei 11.079. E nós temos a concessão do uso de bem comum, que é o exemplo que eu dei para vocês aí do cemitério, mas a gente vai dar outros exemplos. Então, nós vamos trabalhar um por um a partir de agora. A primeira e a mais falada e utilizada é a concessão de serviço público. Antes de mais nada, você vai lá para o artigo 6º da Lei 8666. A Lei 8666, como eu já te disse, ela não trata só de licitação. Ela trata de licitação e normas de contratos administrativos. Então, o que é obra e o que é serviço tem um conceito especificado na Lei 8666. A Lei 8666, no artigo 6º, inciso 2, ela fala: serviço é toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Então, o que a Lei 8666 entende como sendo serviço? Todas essas atividades que eu acabei de falar. Então, quando a gente fala em contrato de concessão de serviço, é um contrato que envolva algum tipo de serviços desses que eu acabei de mencionar para vocês. Tá? E aí a Maria Silvia Zanella de Pietro, ela vem dizendo que vem a ser um contrato de concessão de serviço público. Ela diz: é um contrato administrativo pelo qual a administração pública delega a outrem a execução de um serviço público, para que execute em seu nome próprio, por sua conta e risco, assegurando-lhe remuneração mediante tarifa paga pelo usuário, outra forma de remuneração decorrente da exploração do serviço. Olha, um exemplo clássico de contrato de concessão de serviço público é o contrato de transporte intra e intermunicipal. Ora, a competência, a obrigatoriedade, né, de se providenciar, né, um transporte público intra, que é dentro, inter, que é de um município para outro, isso é uma atribuição dos municípios. Ou o município faz isso diretamente,
compra ônibus, uma frota de ônibus, faz concurso para motorista e manca esse serviço diretamente. Ele abre um processo licitatório para contratar uma empresa para fazer isso. Vamos pegar o exemplo da Joana d'Arc. O que a Joana d'Arc tem com o município de Linhares é um contrato de concessão de serviço público de transporte municipal. Então, ela assume por sua conta e risco essa atividade. E a remuneração no contrato de concessão, a remuneração desse serviço que essa empresa está prestando é paga por nós, através das passagens. As passagens nada mais são do que tarifas, paga por nós, usuários do serviço público. Então, se aplica a elas, essas concessionárias, a responsabilidade objetiva que está lá no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, que fala que o Estado, diretamente, né, o Estado ou os seus agentes públicos, ou suas concessionárias e permissionárias de serviço público, elas responderão objetivamente pelos danos que eles causem a terceiros. Então, essa responsabilidade independe da comprovação de dolo ou culpa. Então, é por isso que a gente fala que essas concessionárias, elas assumem aí o risco, né? Elas executam em seu próprio nome. Bom, essa diferença é uma diferença entre concessão comum de serviço e concessão especial de PPPs, que eu não vou entrar agora, porque eu vou falar daqui a pouco. Tá? Então, o exemplo melhor que a gente teria aí para te clarear seria o transporte. Mas nós teríamos aí as concessionárias de energia elétrica, como a Excelsa, as concessionárias de telefonia, que são essas empresas de telefonia várias que nós temos aí. Isso tudo são contratos de concessão de serviço público. Em que pese possuir a natureza de contrato administrativo, a concessão ela apresenta algumas peculiaridades. Então, embora ela tenha todas aquelas características dos contratos administrativos que nós estudamos, né, na aula passada, ela tem outras características, tá? Além daquelas características que a gente viu, de presença de cláusulas exorbitantes nos contratos, podendo a administração pública rescindir unilateralmente, aquelas características dos contratos em que pese ser um tipo de contrato, ela tem características diferentes. Então, olha só, a primeira característica de um contrato de concessão de serviço público é a necessidade de licitação por meio da concorrência. A modalidade que se exige, né, no processo licitatório é a concorrência. A gente vai estudar na semana que vem a gente já começa a estudar licitações. E você vai ver que existem as modalidades de licitações. Normalmente, aqueles casos em que há... Pode falar, Douglas. Oi. Pode falar. Só ver se o Demis está aguardando aí, que parece que ele está esperando na fila, só para ver se é esse link que ele está ou se é outro. Não, ele está no link errado. Não aparece nenhuma solicitação, não. Tá? Vou passar o meu link aqui para ele. Beleza. Bom, gente, então, as peculiaridades que nós temos aqui nos contratos, né, é a necessidade de licitação por meio de concorrência. Então, nos contratos que normalmente de obras de engenharia de grande vulto, ou contratos em que existem valores muito altos, normalmente a Lei 8.666 ela especifica que tem que ser a modalidade de concorrência. Então, para ter um contrato de concessão de serviço, essa empresa tem que participar de uma licitação na modalidade de concorrência e ganhar essa licitação. Mas existe a possibilidade também de que há uma inexigibilidade, tá? Às vezes não é exigido, admitindo o Demis agora, às vezes não é exigida a licitação, tá? Existem assuntos, a gente vai ver na Lei 8.666, em que não é necessária a licitação. Então, ali a própria lei vai dizer, olha, nesses casos aqui não existe necessidade de licitação. Não é possível que se tenha um contrato aí, tá, de concessão de serviço público quando há uma inviabilidade de competição, tá? Às vezes só existe uma empresa que presta aquele serviço, só ela tem a tecnologia, aquele conhecimento para prestar determinado serviço. Então, às vezes é possível
que haja um contrato de concessão de serviço em que haja inexigibilidade, o que fica demonstrado que não é viável a competição, porque não tem mais ninguém para competir. Tá? Não podendo haver dispensa de licitação. Então, nos contratos de concessão de serviço público, é possível até inexigibilidade, mas a dispensa não. Também não vou entrar nesse mérito agora da diferença da inexigibilidade de licitação para a dispensa, porque esse tema a gente vai tratar na aula que vem, na aula de licitações. Tá? Outra característica dos contratos de concessão de serviço público é a responsabilidade do cessionário, como eu já disse a vocês, por prejuízo causado a terceiros, que é o que eu falei, né? Que está lá aquela responsabilidade objetiva, que está lá no artigo 37, parágrafo 6. Ainda em relação às peculiaridades desses contratos de concessão de serviço, nós temos aí a possibilidade de rescisão unilateral, mas isso a gente já viu que é possível nos contratos administrativos, né? A gente estudou na aula passada que a administração pública ela pode rescindir unilateralmente, sem a concordância da outra parte, do contratado, em 3 casos. Ou existindo caso fortuito ou força maior, ou quando o contratado deu causa, né, praticou algum inadimplemento contratual que a gente também já estudou na aula passada, ou quando a administração pública ela entende que é interesse público não continuar com aquele contrato. Ela entende que é conveniente, oportuno, de repente, ela diretamente prestar aquele serviço público. Quando ela decide, né, e motiva que isso é de interesse público para não continuidade nesse contrato, essa rescisão, com a retomada desse objeto, desse serviço público, se chama encampação. Tá? Então, a encampação é isso aqui. É a retomada da execução do serviço pelo poder concedente, quando a concessão se revelar contrária ao interesse público. Aí você pode me perguntar, Giovana, onde é que está a encampação aqui na Lei 8987, que é a lei que eu falei para vocês que a gente ia trabalhar hoje? Você vai lá para o artigo 37 da Lei 8987/95, que diz o seguinte: considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização na forma do artigo anterior. Então, veja bem, para que haja encampação, essa retomada da execução do serviço pelo poder concedente, primeiro, tem que ficar comprovado que o motivo é de interesse público. 2, tem que ter uma autorização legislativa. Então, se nós estamos falando aí de um contrato de concessão firmado pelo município, qual é a casa legislativa? É a Câmara de Vereadores. Então, você tem que ter uma lei que foi aprovada pela Câmara de Vereadores, né? Você tem que ter uma autorização legislativa. E tem que se pagar uma indenização, tá, daqueles investimentos que já estavam vinculados àquelas parcelas que eles iriam receber por conta daquele serviço. Tá? Esse é o caso da encampação. Mas também é possível, a gente falou, que uma das outras formas de rescisão é o que a gente chama de caducidade. Na caducidade, o poder concedente, que é a administração pública, ela retoma o objeto, ela retoma aquele serviço público, mas ela retoma não porque é de interesse público, ela retoma porque o contratado, o concessionário, deu causa ao inadimplemento daquele contrato. Tá? Então, tem lá o artigo 38 da Lei 8985, que é a lei de concessão, diz o seguinte, artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou a aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições deste artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Então,
Quando há uma inexecução total ou parcial, um inadimplemento por parte do contratado, ele está sujeito também, obviamente, às penalidades que são impostas, mas a possibilidade de retomada do objeto desse serviço pelo poder concedente. Aí, nesse caso, o nome não é encampação, é caducidade. Então, encampação, se é por interesse público, e caducidade, se há um descumprimento ou inadimplemento, tá, por parte do contratado, do concessionário. Com fundamento no princípio da continuidade do serviço público, então, a ideia é de que o serviço público ele não pode parar, é cabível ao poder concedente incorporar os bens do concessionário necessários ao serviço público mediante indenização, em qualquer caso de extinção da concessão. É o que nós chamamos de reversão. Eu já conversei um pouco sobre isso com vocês também na aula passada. Eu disse para vocês, dei um exemplo para vocês, de, por exemplo, quando o contratado ele abandona, né, a obra ou o serviço público, ou ele deixa de prestar aquilo nos moldes exigidos no contrato. O que a administração pública ela pode fazer? Para que aquele serviço público, ou se for um caso de obra pública, ela não pare, né? Ela pode ocupar provisoriamente os bens móveis e imóveis do contratado para dar continuidade àquela obra. Ocupar ali os maquinários, né, os tratores, os ônibus, com um serviço de transporte, tá? Para dar continuidade. Numa situação ou na outra, isso se chama reversão. Tá? Então, são esses três institutos que você não pode confundir. Outra característica dos contratos de concessão de serviço público é que o poder concedente ele tem o poder de decretar a intervenção na empresa concessionária. Isso está lá nos artigos 32 a 34 da Lei 8987. Não possuindo uma natureza punitiva, mas de investigação. O que acontece, gente? Vocês viram também, na aula passada comigo, quem assistiu, que uma das cláusulas exorbitantes é a fiscalização por parte do poder concedente. Ele coloca um fiscal para acompanhar e fiscalizar aquela obra, tá certo? Vamos supor que aquela obra ou aquele serviço público, no exemplo que a gente está dando, serviço público, que nós estamos falando de um contrato de concessão de serviço público. Vamos supor que chega ao conhecimento da autoridade, do poder concedente, de que está havendo irregularidades, que precisam ser investigadas. Irregularidades graves, sérias, descumprimentos muito sérios que acarretariam aí uma intervenção nessa empresa concessionária. Ora, a administração pública nomeia um interventor, tá? Esse interventor ele tem 30 dias para averiguar se isso é só indício, ou se isso tem fundamento, esses indícios. E se ele verificar que isso tem fundamento, ele abre um processo administrativo que dá direito à empresa concessionária aí ao contraditório, à ampla defesa, tá? E esse processo administrativo que ele abre, ele tem 180 dias para concluir. Então, se ele conclui que realmente a empresa é culpada, descumpriu, a administração pública pode, além das penalidades, retomar o objeto, como eu já disse. Se 180 dias concluir o processo e ver que não havia nada grave ou uma irregularidade simples de ser sanada, resolve-se o problema ali. Tá bom? Então, isso é uma das características dos contratos de concessão de serviço público, que é o que a gente está estudando. Bom, mas uma outra modalidade de contrato de concessão, que a gente também viu, é a concessão de obra pública. Então, da mesma forma que eu tenho um contrato de concessão de serviço, eu tenho um contrato de obra pública. O contrato de concessão de obra pública é um contrato pelo qual a administração transfere a outrem a execução de uma obra pública, mediante remuneração paga pelos beneficiários da obra ou da decorrência da exploração dos serviços que a obra proporciona. Então, veja bem, eu falei no início da aula que isso é uma modalidade de concessão translativa, porque a administração pública está transferindo a execução dessa obra para um particular. Aí a pergunta que se faz é o seguinte, tá? Ela transfere uma obra, vamos pegar o mesmo exemplo que a gente tem falado aí, do asfaltamento aí da Eco 101, tá?
E aí eu te pergunto, quem é que vai pagar a essa empresa concessionária essa obra que ela está fazendo? Não é a administração pública, tá? Não é o poder concedente. Quem vai pagar são os usuários ou os beneficiários. Então, o pagamento se dá através do pedágio. O pedágio é uma tarifa pública. Nas minhas aulas de direito tributário, eu explico, quando eu falo de taxa, eu falo a diferença de tarifa para taxa. Dou como exemplo aí os pedágios. Então, os pedágios é uma forma de remuneração que o concessionário tem para receber os custos, não só os custos, né? O lucro que ele tem com essa obra. Tá? Nesse tipo de concessão, não é o Estado, como eu disse, que remunera o particular, mas são os futuros usuários ou beneficiários da obra. Existe só uma forma de remunerar, de se custear, melhor dizendo, um contrato de concessão de obra pública? Não. A outra forma é através da instituição de uma das espécies tributárias, que é a contribuição de melhoria. Quem teve aula de direito tributário comigo já sabe que contribuição de melhoria é um tributo que é cobrado para custear uma obra pública, né, que teve uma valorização imobiliária. Então, aquelas pessoas que tiveram uma valorização dos seus imóveis decorrentes de uma obra pública terão que pagar, se houver instituição por lei, obviamente, dessa modalidade de tributo, ao final da obra, verificando-se que houve essa valorização imobiliária, cobra-se dessas pessoas que tiveram a valorização esse tributo. Então, seria uma outra forma de se custear um contrato de concessão de obra pública. Tá? Então, ou através da cobrança de tarifa, ou através da instituição de contribuição de melhoria. Bom, e um outro modelo de contrato, outra modalidade de contrato de concessão, que é a terceira modalidade de contrato de concessão, está lá na Lei 8987, é a concessão de uso. É um contrato administrativo também, pelo qual a administração permite que terceiros se utilizem de forma privativa de um bem público conforme a sua destinação. Essa concessão pode ser remunerada, mas pode ser gratuita. Pode ser por tempo determinado ou indeterminado. E deve ser precedida de uma autorização legal e necessariamente licitação da modalidade de concorrência. Então, vou te dar dois exemplos aqui. Os exemplos das bancas, né, das bancas de dentro do mercado municipal. Estou falando dos camelódromos, não. Daquelas lojinhas, aquelas bancas dentro do mercado municipal. E um outro exemplo seriam os quiosques no calçadão da Praia de Camburi, em Vila Velha, na Praia da Costa também. São exemplos. Veja bem, nesse caso, embora pareça que o interesse é do particular apenas, nós estamos diante do que a gente chama de interesse público indireto. Existe, claro que existe. Por quê? Embora o uso se dê de forma privativa por um particular, só ele pode usar aquele bem que está sendo contratado ali, todos nós estamos nos beneficiando com a utilização daquele bem por aquele particular. É bom para a coletividade, é interessante que se tenha uma atividade econômica como as que existem hoje, de venda de carnes, de produtos ali dentro do mercado, é de interesse da coletividade. Como é de interesse da coletividade ter praias com infraestrutura, né, que oferecem infraestrutura, banheiros, venda de bebidas, de comida, tudo isso algo, né, de interesse da coletividade. Então, nesse caso, esse uso de bem público, apesar de ser realizado por um particular, ele tem um interesse maior da coletividade. Só que esses contratos de concessão de uso de bem público, eles têm que ser precedidos de uma autorização de lei, então tem que ter uma lei que permita que aqueles bens sejam objetos de contratos de concessão, de uso, e necessariamente tem que haver uma licitação, tá? Para escolher quem é que vai ocupar esses bens públicos na modalidade de concorrência. Tá?
Bom, é importante destacar, outra característica é que a administração pública pode cobrar ou não cobrar por isso. E pode fixar um tempo determinado no contrato de tantos anos, como pode deixar por prazo indeterminado também. Tá? É importante destacar que não pode haver confusão em relação à concessão de uso e à permissão do uso de bem público. Isso porque a concessão, ela possui um caráter contratual e estável, sendo que o terceiro deve utilizar com exclusividade e nas condições convencionais. A permissão não, ela tem um caráter precário, sendo um ato discricionário e unilateral da administração. Ora, no contrato de concessão, gente, se a administração pública retoma esse bem antes do prazo, tá, por interesse público, esse concessionário ele tem direito à indenização. Na permissão, não. A administração pública permitiu ali no terreno que ela tem, né, que se instalasse um cartódromo. Aquele cartódromo ali recebeu uma permissão para ficar 6 meses ali. Tá bom? A administração deu 2 meses, a administração pública falou, olha, não é mais conveniente, mas é interessante que você fique aqui, porque nós vamos dar outra destinação a esse terreno. Nesse caso, não gera direito à indenização, porque é um ato precário, né, e unilateral e pode ser revogado a qualquer tempo, no caso da permissão. No caso do contrato de concessão, não. Bom, e aí, eu vou falar agora de um contrato que não é contrato de concessão mais, é um contrato de obra pública. E eu vou te explicar a grande diferença agora de um contrato de concessão de obra pública num contrato de obra pública. Repare que agora não tem o nome concessão. O contrato de concessão, ele é regido pela Lei 8987. O contrato de obra pública é regido pela 8666. A grande diferença aqui é quem remunera. Então, enquanto no contrato de concessão de obra pública, quem banca essa obra são os usuários do serviço ou aqueles que vão se beneficiar através do pagamento de tarifas ou através do pagamento lá de contribuição de melhoria, que é um tributo. No contrato de obra pública, quem paga é o próprio poder concedente. É o próprio poder público, tá? É a própria administração pública que vai bancar essa obra, não somos nós. Então, nesse contrato de obra pública, a Lei 8666, da mesma forma que eu disse lá para vocês, no artigo 6º, inciso 2, ela define serviço, no artigo 6º, inciso 1, ela define o que é obra. Então, a Lei 8666 fala, obra pública é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução direta ou indireta. Então, veja bem, nesse caso, falou que é construir, reformar, fabricar, recuperar, ampliar, isso é obra, está no conceito de obra. Só que existem, então, duas espécies de contrato de obra pública, a de empreitada e a tarefa, tá? Empreitada, gente, é basicamente aquilo que você já está acostumado a fazer numa relação de direito privado, quando você contrata alguém para construir alguma coisa para você, um pedreiro ou uma empresa, tá? É aquele contrato de empreitada, é aquele que, em vez de você pagar por dia, você vai pagar pela obra, né, de forma integral ou parcelado. Nós vamos estudar agora, tá? Então, é que você contrata uma empresa para fazer um serviço de obra. É uma atribuição que é dada ao particular de executar a obra por sua conta e risco, mediante uma remuneração que é prefixada. Ela é prefixada e ela é paga pelo poder público. Segundo Maria Silvia de Pietro, a empreitada ela pode ser de lavor ou pode ser mista. A Maria Silvia ela traz aí essas duas subclassificações de contrato de empreitada. Lavor é quando aquela empresa ela só entra com a obra, com a mão de obra. E a mista quando o empreiteiro entra com a mão de obra e com o material. Tá?
Nesse caso dos contratos de empreitada, a forma de pagamento, forma de remuneração, pode se dar por preço global, que é um pagamento total abrangendo toda a obra, ou pode se dar por preço unitário, que é um trabalho executado paulatinamente, pago por unidade de execução, como por exemplo, um metro quadrado. Esse pagamento de contrato de empreitada por preço unitário, ele é mais comum do que o global, porque é normalmente assim, a administração pública contrata, faz uma licitação, contrata com o particular, e o particular, à medida que ele vai entregando tantos metros de obra feita, é um fiscal da administração pública que fica lá. No final de cada mês ele vai lá e faz a medição. Foram construídos 50 metros quadrados. Vai pagar por 50 metros quadrados. Aí, depois, foi feito mais 50. Então, isso é feito, o pagamento é feito paulatinamente, de acordo aí com que esse trabalho é executado. Mas a Lei 8.666 também traz a previsão de empreitada integral, que se caracteriza ser por preço global, tendo o empreiteiro o dever de executar e integrar a obra em sua integralidade, ou seja, pronta, acabada, em condições de financiamento. Nesse caso da empreitada integral, a administração só paga no final, quando o empreiteiro ele executou, entregou essa obra prontinha, tá? Pronta, acabada, em condições de financiamento. O Marçal Justen Filho, esse parágrafo é citado por ele, eu tenho um livro dele em PDF, e se vocês me mandaram um e-mail, eu posso mandar esse livro em PDF por e-mail, porque eu não tenho como anexar no AVO, porque é muito pesado, tá? Mas esse livro do Marçal Justen Filho é bom, o livro de Direito Administrativo tem esse assunto. E a responsabilidade civil perante terceiros, nesses casos, gente, de contrato de empreitada, tá? Ele é de forma objetiva, né? O contratado, nesse caso, ele responde de forma... Desculpa. A responsabilidade civil perante terceiro é do Estado, que responde de forma objetiva. Então, o que acontece? Como é o Estado que está bancando, diferente do contrato de concessão. No contrato de concessão de obra pública, a concessionária assume o risco, né? E a responsabilidade dela é objetiva. Aqui não. Aqui, como quem está bancando é o Estado, né, o poder público, a responsabilidade é dele. Então, se o empreiteiro causar dano a terceiro, é o Estado que responde. Claro que ele tem depois o direito de regresso contra esse empreiteiro, tudo bem? Mas diferente da concessão, que a responsabilidade é da concessionária, tá? Aqui a responsabilidade objetiva é do Estado, tá bom? Aqui, no caso desse, se demandaria o Estado. Lá no contrato de concessão de obra pública, você pode ingressar com uma ação contra a concessionária sozinha ou contra a concessionária e o Estado. Tudo bem, gente? Estou meio dispersa, porque, como eu disse no início, estou mexendo, eu fiz uma cirurgia no dente hoje. Eu tenho que fazer um canal, estou doendo pra caramba. Então, estou meio... A medicação é muito forte, estou meio bestalhada, tá? Desculpa aí o lapso, tá? Vamos continuar aqui. Enquanto eu aguentar, eu continuo. Se eu tiver com muita dor, eu peço a vocês que a gente faz um intervalo, tá bom? E o contrato de tarefa? O contrato de tarefa também é um contrato de obra pública, tá? Que tem por objeto a mão de obra por pequenos trabalhos, mediante o pagamento por preço certo, com ou sem fornecimento de material. A grande diferença da tarefa para a empreitada é que a tarefa são pequenas obras, tá? São obras de curto prazo, de valores pequenos, que não tem necessidade de licitação, que é a dispensa de licitação, até exatamente por conta do valor dela, que é um valor reduzido. Então, por exemplo, estourou um cano lá no fórum, o muro caiu, coisas que vão ser resolvidas rapidamente, com baixo custo, com dispensa de licitação, que são os contratos de tarefa. Pode haver um contrato de tarefa
só custeando a mão de obra, como também pode ser que aquele que vai realizar entre com a mão de obra e o material, também é possível. Tá bom? E o contrato de serviços? Bom, então a gente sai ali do contrato de obra pública, a gente viu que se divide em contrato de empreitada e contrato de tarefa, e agora a gente vai falar dos contratos de serviços. Os contratos de serviço, gente, serviço, como eu já li para vocês, né, é toda atividade que é destinada, que está lá no artigo 6º, inciso 2, lá da Lei 8.666, é toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para a administração. Demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnicos profissionais. Então, todo serviço que se enquadra em uma dessas atividades, tá bom? É considerado serviço. Repare, não é um contrato de concessão de serviço, é um contrato de serviço. Tá? Então, se a administração pública precisa locar bens, locar maquinários, locar mesas, tá? Ou contratar uma empresa de publicidade, ou alguém que tenha desempenho um trabalho técnico profissional, um projeto arquitetônico, por exemplo, certo? Ou precisa de contratar aí materiais para fazer uma montagem, por exemplo, de andaimes, uma determinada instalação, ou mesmo demolir um prédio que está caindo, que está ruim, isso é um contrato de serviço. E o contrato de fornecimento? Tá? O contrato de fornecimento também é um contrato administrativo, pelo qual a administração adquire bens móveis e semoventes que são necessários à execução de obras e serviços. O que são semoventes, gente? É tudo que é vivo e se move. Cavalo, cachorro, boi, porco, galinha, tudo isso é semovente. Tem vida e se move, é semovente. A administração pública pode contratar fornecimento de semovente? Claro. Polícia militar montada não tem cavalo, não precisa de cavalo. Os cães de farejadores aí que auxiliam aí em achar drogas ou em achar pessoas que, né, em corpos que estão soterrados e tudo mais. Você acha que como que a administração adquire isso? Um contrato de fornecimento, tá bom? Então pode ser para bens móveis ou semoventes. Fornecimento só será um típico contrato administrativo quando ele for contínuo, parcelado ou integral. Então preste atenção. Para ele ser considerado um contrato administrativo, ou ele vai ser contínuo, os bens e os produtos são entregues de forma contínua e frequente, por um tempo determinado que está ali no contrato, estipulado no contrato, por exemplo, combustível, papel. O Tribunal de Justiça pode contratar uma empresa, tá? Contratar com uma empresa, né, para que forneça papel A4. Então, ele contrata, olha, fornecer papel A4 durante um mês, durante um ano para o Tribunal de Justiça. Canetas Bic, toner de impressora, ou com posto de gasolina, combustíveis para os carros lá dos desembargadores, né, que atendem os desembargadores lá no tribunal. Então, isso é um contrato de fornecimento contínuo. Vai ser fornecido durante o tempo que estiver fixado no contrato. Um ano, meses, não importa. O fornecimento parcelado é aquele que se faz, o próprio nome já diz, por partes, né? Exemplos, aquisição de bens como máquinas, mesas e entrega se faz parceladamente. Olha, o tribunal precisa trocar 500 computadores. Ele vai trocar os 500 computadores de uma vez só. Então, a empresa que ele estiver com contrato de fornecimento, olha, você vai entregar a cada mês 50 computadores. Hoje, 2 em 2 meses, você vai entregar 100 computadores. Isso tudo você tem que entregar durante um ano. O prazo é um ano, mas de forma parcelada. Da mesma forma que pode haver um fornecimento integral. Todos os bens são entregues de uma só vez e uma entrega futura. Por exemplo, quando o Tribunal de Justiça, na época que eu trabalhava no tribunal, né, na década
nos anos aí de 2010, por aí, o tribunal estava com um sistema que se chamava, implementando, tentou implementar no ano de 2007, salvo engano, 2007, 2008, um sistema chamado e-Process. Ele veio depois do eJude. Era a primeira forma de se tentar deixar os processos eletrônicos, tá? Foi um que existiu antes do PJE e o e-Process. O e-Process, inclusive eu trabalhei no primeiro juizado virtual que se utilizava o e-Process do Estado do Espírito Santo, que era o 4º JEC, lá na Leitão da Silva Vitória, que era só telefonia, só ações contra empresas de telefonia. Esse juizado ele é totalmente informatizado e ele foi o primeiro a trabalhar com isso, com esse programa, esse sistema, melhor dizendo, chamado e-Process. E, obviamente, não deu certo, porque ele tinha muitas falhas. Bom, mas o que se precisava para trabalhar com os processos eletrônicos? Precisavam pegar os físicos e escaneá-los, né? E aí o tribunal adquiriu muitos scanners de mesa, uns pequenininhos assim, uns scanners de mesa. Isso se deu através do contrato de fornecimento. Tá? A empresa teve um prazo fixado para ela entregar de uma só vez, tá? Aquela quantidade de scanner que havia sido comprada, havia sido contratada. Tudo isso que eu estou falando para vocês, gente, via de regra, existe um processo licitatório para isso. Bom, via de regra, os contratos administrativos são firmados precedidos de licitação, salvo os casos de dispensa e inexigibilidade, que a gente vai trabalhar na aula que vem, quando a gente trabalhar licitações. Tudo bem? Bom, nós temos agora um contrato chamado contrato de gestão. É um ajuste entre a administração pública e entidades da administração indireta ou entidades privadas que atuam de forma paralela no Estado, que poderiam ser enquadradas como atividades para. Nesse tipo de contrato, gente, o que acontece? Normalmente, é um contrato que é firmado ou entre um órgão da administração direta, né, e outro órgão a ele subordinado, certo? Ou, por exemplo, um órgão da administração direta com uma autarquia ou uma fundação pública, ou até mesmo um órgão da administração direta com um particular. Qual é a ideia disso? A ideia vou pegar um exemplo prático aqui. Você tem o Ministério da Fazenda, que é um órgão, né, da administração direta. Quem está vinculado ao Ministério da Fazenda? A Receita Federal. Então, num contrato desse, é como se, esse exemplo que eu estou dando, o Ministério da Fazenda firmasse um contrato de gestão com a Receita Federal e dissesse assim, olha, Receita Federal, aquele controle, né, que eu tenho sobre você, ele vai ser menor, eu vou te dar mais autonomia orçamentária, administrativa e financeira, por isso a sigla GOF, né, autonomia de gestão orçamentária e financeira, para que você administre, né, aquele seu serviço público. Só que, em troca dessa autonomia, desses às vezes, bens que serão transferidos, ou verba pública, ou orçamento e tudo mais, o que eu quero em troca é que você me apresente metas de desempenho, porque a busca é pela eficiência do serviço público. Então, que é um dos princípios expressos da Constituição no artigo 37, né? É a busca pela eficiência. Então, esses contratos de gestão, inicialmente, eles nem existiam na Constituição, na redação original do artigo 37 da Constituição Federal. Ele aparece 10 anos depois com a emenda 19, quando a emenda 19 trouxe o princípio da eficiência, que eu já conversei com vocês. Então, é um contrato que pode ser feito por um órgão da administração direta, com um outro órgão vinculado a ela, subordinado a ela, ou um órgão da administração direta com as suas autarquias e as suas fundações públicas, ou até mesmo com um órgão com uma empresa, com uma pessoa jurídica de direito privado, tá? Como uma organização social, por exemplo, sem fins lucrativos, ou município, que queira,
né, desempenhar um serviço público, que já desempenha um serviço público, mas que vai receber um bônus aí, para que isso seja feito. Então, o que esses órgãos públicos ganham quando eles firmam um contrato de gestão aí com a administração pública? Eles ganham verba, liberdade, autonomia orçamentária e financeira para gerir aquele serviço. E o que eles têm que dar em troca? Eles têm que apresentar o cumprimento das metas, a eficiência para que eles façam isso. Bom, isso porque eles já são órgãos vinculados à administração direta ou indireta. Mas os particulares, o que os particulares, o que as organizações sociais sem fins lucrativos ganhariam com isso? Com esse contrato de gestão? Ganhariam aí bens, por exemplo, públicos que seriam doados para desenvolver aquele serviço, verba pública, veículos, uma série, cessão de direitos, uma série de coisas que aquela organização social, mesmo de direito privado, poderia receber para dar continuidade àquele serviço, né, social que ela já presta. Então, esse contrato de gestão, o que a administração ela exige? Ela exige aí o cumprimento de metas e de eficiência na prestação daquele serviço. A busca é pela eficiência com esses contratos de gestão. Então, o artigo 37, o parágrafo 8º da Constituição, traz aí, como eu disse, né, uma redação que aparece 10 anos depois, né, que traz ali, ele não vem com esse nome, contrato de gestão, mas ele está se referindo aos contratos de gestão, quando ele diz autonomia gerencial, orçamentária e financeira, então aquela sigla GOF, para você não esquecer, né, que é gerencial, orçamentária e financeira, dos órgãos e das entidades de administração direta e indireta, poderá ser ampliada mediante contrato a ser firmado entre seus administradores e o poder público, que tenha por objeto a fixação de metas de desempenho para o órgão ou entidade, cabendo a lei dispor sobre prazo e duração do contrato, quais os controles e critérios de avaliação para se ver esse desempenho, como que esse pessoal, qual a remuneração desse pessoal que trabalha lá, tá? Isso depende de uma lei. Existe uma lei, obviamente, que regulamenta isso, né? Que é a Lei 9.037/98, que dispõe sobre a qualificação dessas entidades, tá? Então, o objetivo aí é traçar metas que vão ser cumpridas por essa entidade. Em troca, a administração auxilia essas entidades de várias formas, cedendo bens públicos, transferindo recursos orçamentários, cedendo servidores para trabalhar lá, tá? O objetivo, como eu disse para você, né, é a eficiência do serviço público. E esses contratos de gestão, eles devem ter, no mínimo, a forma como essa autonomia desses entes vai ser exercida, as metas que têm que ser cumpridas pelo órgão ou pela entidade no prazo estabelecido, um controle de resultado para se verificar realmente se essas cláusulas, essas metas estão sendo estabelecidas. Bem, isso é basicamente o que se fala nos contratos de gestão. Gente, tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Tranquilo? Bom, se não tiver nenhuma dúvida... Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, tá tranquilo. Então tá, gente. Se tiver tudo bem, eu vou fazer um intervalo agora, porque depois do intervalo a gente vai entrar com as PPPs, que é outra lei. A gente vai sair da Lei 8987 agora e vai entrar nas PPPs, que é um assunto totalmente diferente. Então, para decantar a informação aí, eu vou chamar o intervalo se vocês não tiverem nenhuma dúvida. Denis, alguma dúvida? Não, ok. Tá bom, meus queridos, vou pedir vocês aí uns 15 minutinhos, tá? Para eu poder dar uma tranquilizada aqui na minha dor, tá bom? Vamos aí. Tranquilo, então. Depois, daqui uns 15 Vai tomar um analgésico, né? Já tomei, rapaz, um fortíssimo, mas ele tá começando a fazer efeito agora. Vai, gente, vai dar uma descansada, comer alguma coisinha que a gente já volta, tá bom? Daqui 15 minutos. Ok, obrigado.